A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Salve, salve, abençoadas e abençoados deste Brasil e do mundo. Afinal, nosso programa, direto da Avenida Paulista, ele pode ser ouvido e assistido por gente no mundo inteiro. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do meu querido Euri Benevuto, o cara que mais entende de futebol e Palmeiras neste país, quiçá também em todo o planeta, e produção do Cássio Vilela, como fazemos todas as quintas-feiras nas ondas da 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Você pode acompanhar esse programa também no canal YouTube da Vibe Mundial FM, no meu canal YouTube Ricardo Ida, com H. Você pode acompanhar a gente também no site vibemundialfm.com.br e nos aplicativos Android e iOS Vibe Mundial FM. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Você também pode seguir o meu trabalho no Instagram, ricardoida.oficial, e também nos diferentes livros que eu tenho publicado aqui por grandes editoras também de médio porte, em que eu tenho trazido pesquisas, né, conhecimentos, reflexões sobre espiritualidade, filosofia, religiões. E hoje o programa ele é para você que acha que a espiritualidade está desconectada do corpo. Vai voar chinelo, vai voar ator, vai voar vassoura, rodo, porque hoje a gente vai trazer novamente reflexões acerca de vivências espirituais milenares, né? Esse tema de corpo e espiritualidade, ele não é um tema novo, não é? Na verdade, essa questão do corpo como uma experiência espiritual, ela é muito debatida há muitos anos. E mais recentemente, pessoas como o próprio Luiz Antônio Gasparetto, né, quando ele traz a história do bicho, se você é um ouvinte da Vibe Mundial há muitos anos e acompanha o trabalho do Gasparetto, se você entendeu, né, todo o trabalho que ele desenvolveu também na editora Vida e Consciência, você sabe que ele tinha uma preocupação muito grande de conectar o corpo, não é, à sua vida espiritual. O corpo foi, né, nos últimos séculos, deixado de lado, não é, por uma espiritualidade que eu chamo até uma espiritualidade sórdida, então não era espiritualidade, né, por determinadas religiões, talvez esse seja o ponto, que consideravam o corpo como um problema, como sendo um instrumento do pecado, do erro, não é? E basta 3 minutos, não mais do que isso, de reflexão para você entender que não faz sentido nenhum você achar que o corpo é um problema na sua evolução espiritual, né? O próprio Kardec, ele traz isso na sua obra, mas muita gente fala de Kardec, mas pouca gente efetivamente leu, não só a obra da codificação, mas a Revista Espírita, assim como outros grandes esoteristas, ocultistas, e diz o seguinte: olha, é através da sua vivência nesse corpo físico e através dessa materialidade que você consegue desenvolver diferentes habilidades e potencialidades do seu espírito. Nas tradições espirituais antigas, o corpo nunca foi deixado de lado, né? Ele era a base da experiência espiritual e da prática mágica. Nesses meses eu tenho acompanhado também o trabalho de um grande colega querido que já esteve aqui comigo no meu programa, que é o Flávio Lopes, e ele estava falando sobre corpo, inclusive como uma ferramenta essencial para a prática da magia. E eu queria hoje falar, então, o corpo não só como ferramenta para a prática de magia, mas para o corpo também como fundamental para o desenvolvimento da sua relação com a espiritualidade e a sua relação, inclusive, com diferentes frequências energéticas. O corpo físico, não é? Ele é, primeiramente, a tradução, não é, de toda a sua história espiritual.
não é? O corpo físico, ele carrega todas as impressões das suas diferentes vivências espirituais no decorrer dos tempos. Muita gente acredita também, por falta de reflexão, que todas as reencarnações, elas são desenhadas e planejadas, e quem estuda as diferentes correntes espiritualistas, e mais especificamente o próprio espiritismo, sabe que a história não é bem assim. Tem muita reencarnação que é compulsória, né? Tem muita reencarnação que o sujeito, ele simplesmente chegou o momento dele, né? E ele acaba sendo atraído por uma força bastante forte, né? Uma força forte que é feio, né? Uma força bastante intensa, e acaba reencarnando, e muitas vezes esse corpo físico, ele retrata, né, e não só o corpo físico, mas a situação dessa reencarnação, ele retrata basicamente toda uma história, uma vivência, e também o padrão vibratório, a forma como aquele espírito enxerga a própria realidade. E talvez fique mais visível, não precisa nem falar de reencarnação, mas como que o corpo físico de um indivíduo, ele é sim moldado a partir das crenças que esse indivíduo mantém, daquilo que ele aprendeu sobre a realidade, daquilo que ele aprendeu sobre a vida, e também a forma como ele enxerga a sua própria existência. Então, é perceptível, né, o quanto que em determinadas famílias, principalmente algumas famílias muito fundamentalistas, que têm aversão ao próprio corpo, as pessoas elas fazem de tudo, né, para esconder a sua beleza, para esconder a sua vitalidade, não é? Tem outras, ao contrário, como algumas religiões de matriz africana, que entendem o corpo como sendo algo que é não só necessário para a manifestação da própria vida, mas como uma expressão das divindades. E aí você vê a forma, né? Aquela pessoa gostosa, mas não estou falando de gostosura no sentido físico, de ter músculo, de ter curvatura, não é isso. A gostosura no sentido daquela pessoa, ela está tão encaixada no próprio corpo que ela transmite, né, um carisma, um brilho que todo mundo percebe. E ao contrário, né? Tem gente que até esteticamente teria tudo para brilhar e que se apaga, faz de tudo para se apagar, não é? Eu conheço muita gente que é corcunda porque tem vergonha de aparecer, né? E essa vergonha, essa timidez, ela tem a ver com uma série de experiências ancestrais, não é? Não, quando digo ancestrais, não são só experiências genéticas de uma determinada família, mas também aquilo que a pessoa aprendeu e aquilo que carrega de outras vidas. Existe, né, também uma ideia muito equivocada na espiritualidade contemporânea, tudo é mente. E aí uma pessoa que fala tudo é mente e acha que está falando de cérebro, não está entendendo patavina do que é espiritualidade, porque a mente, na verdade, quando a gente pensa no ponto de vista espiritual, ela é um ambiente muito maior no qual a gente está inserido, né? Então muita gente acha que o corpo é algo desligado do sagrado, né? Que esse sagrado está apenas presente no pensamento, na fé ou nos planos invisíveis. Mas praticamente em todas as tradições iniciáticas, o corpo é justamente visto como um templo, né? Não só um templo, mas como a manifestação da própria potência da vida, um instrumento e, mais do que isso, um portal. Nas religiões de matriz africana, muitas vezes as pessoas dizem que a primeira encruzilhada de Exu é o próprio corpo do indivíduo, né? É através desse corpo que ele vai poder, o indivíduo, né, o espírito, ele vai poder se manifestar, ele vai poder exercer todas as suas habilidades para construir uma realidade e construir uma jornada bastante importante. Então, as tradições iniciáticas, inclusive, elas criam rituais ligados ao próprio corpo. Até mesmo religiões que acabam, de certa maneira, deixando o corpo de lado, como a Igreja Católica e as vertentes protestantes tradicionais, tem lá o tal do batismo, né? Uma forma de da purificação. Então, o corpo ele passa a ser, como eu disse, um portal, um instrumento, mas também um templo a ser cultuado. E é por meio desse corpo que a gente sente, que a gente percebe, que a gente incorpora
valores, realidades, que a gente vibra e, portanto, também exerce um domínio sobre a matéria, é através desse corpo que a gente entra em transe, é através desse corpo que a gente realiza rituais e ancora o sagrado no mundo material. Pessoas que têm uma relação muito problemática com o corpo, geralmente são pessoas que têm uma dificuldade mediúnica muito grande, ao contrário do que as pessoas imaginam. Aí tem gente que diz assim, mas eu conheço os faquires e pessoas do Oriente, do Extremo Oriente, que eles, o corpo deixou de ser a preocupação. Não, vejam, eles aprenderam inclusive a dominar o espírito a partir do próprio corpo. Quer ver uma coisa que eu acho muito engraçado? As pessoas querem falar assim, eu quero ser um grande médium, eu quero ser um grande mago. Olha, para você ser um grande médium, para você ser um grande mago, você precisa ter um autocontrole gigantesco, você precisa ter o domínio, né, sobre as suas emoções, sobre a mente. E você não consegue nem dominar o seu apetite. Você fala, não, eu preciso. O médico fala, você precisa cuidar aí da sua alimentação, você precisa fazer exercício físico. Aí você não pode ver um chocolate, não pode ver uma pipoca, você não pode ver um guaraná, você não pode ver um sorvete que, eu deixo isso para depois. Você não consegue ter sequer domínio do seu corpo. Né? Mesma coisa, tem que acordar cedo, não consegue, vai mais 5 minutos. A sua vida é uma desorganização porque você não consegue dominar o seu próprio corpo. Então, o corpo ele é um instrumento, inclusive, de educação do próprio espírito. Né? E essa educação, veja bem, não é uma educação que, pelo amor de Deus, aquelas religiões antigas tentam martirizar, considerar um corpo como inimigo, de jeito nenhum. O sexo como um problema, não estou falando nada disso. Até porque, quando você tem um domínio do corpo, você quer prolongar a sua experiência na existência e, portanto, você precisa educar e disciplinar esse corpo para que esse corpo funcione bem, não é? Por muitos e muitos anos. A gente está com um problema gravíssimo nos dias de hoje, que é um monte de gente que está chegando aos 100 anos e está chegando sem saúde nenhuma, né? Porque não imaginavam que ia chegar aos 100 anos. Então, esse pessoal que hoje tem 60, 70 anos, eu quero puxar a orelha, né? Descer o sarrafo, porque sabe que vai ficar muito tempo ainda na Terra e até agora não tomou as devidas providências para que possa melhorar suas condições de saúde. E não me venha com essa que fala, já passou o tempo, porque o corpo físico, ele se recompõe, ele se regenera. É claro que você não vai assumir a forma física de quando você tinha 18, 20 anos, mas muita gente começou a reeducar o próprio corpo aos seus 60, 70 anos, porque entendeu que, assim como os pais, poderia chegar aos 90, aos 100 anos. Então a gente vai percorrer esse tema hoje de espiritualidade e corpo a partir de algumas matrizes, né, trazendo algumas informações de práticas xamânicas, da Umbanda, do Candomblé, do neopaganismo e até mesmo algumas reflexões que eu estou aí pegando emprestadas do Flávio Lopes, da Wicca do Gerald Gardner. Vamos perceber que apesar das diferenças culturais, teológicas, de tempo e de espaço, todas essas tradições elas convergem num ponto essencial. Sem corpo, não há magia, não há ritual, não há nenhuma experiência espiritual concreta. Vou repetir. Sem o corpo, não há magia, não há ritual, não há experiência espiritual concreta. Em algumas práticas xamânicas, o corpo é visto jamais como um obstáculo para o espírito, mas como efetivamente uma ferramenta necessária para o espírito. Né? Ele é a ponte entre os dois mundos, ou entre diferentes dimensões. Xamãs entram em transe por meio do corpo. Isso aí é muito claro. Né? E às vezes eles usam, inclusive, substâncias lá diferentes, como poderia ser o fumo, as bebidas alcoólicas, enfim, para entrar num determinado estado de transe. E também através de exercícios, usando a respiração, ritmo de tambores, né? Um tambor bem tocado, eu sempre digo isso. Olha, até poste incorpora, viu? Até o poste entra em transe. Pelo canto, né? O canto, a expressão da própria voz, a entonação de mantras, através de dança. Né? Muita gente entra lá, os sufis, rodopiando, né? Em transe através dessas práticas,
usando o corpo, pela privação sensorial, até pelo uso de plantas que podem conter algum tipo de poder em determinadas culturas. É o corpo que desacelera ou acelera as suas funções, que altera a percepção do tempo, do espaço e que permite, inclusive, aí o nosso querido Wagner Borges sabe disso, né? A viagem espiritual a diferentes dimensões, sejam elas superiores ou até mesmo inferiores, ou uma conexão aí com os mundos dos ancestrais. No caso de práticas xamânicas, né, porque não posso falar de um único xamanismo, não existe uma separação rígida entre o corpo e o espírito. O corpo ele é parte do espírito, ele é a expressão do próprio espírito. E é o lugar através do qual, né, o corpo físico, ele é o espaço onde os espíritos falam, onde os animais de poder podem se manifestar e onde a cura vai acontecer. Não raro, muitas pessoas acabam entrando em determinadas tradições iniciáticas, em determinadas religiões, até por conta do corpo físico, de cura de doenças ou determinados desequilíbrios. E acontece também que é através daquilo que você sente no seu corpo que você abraça determinadas religiões. Então, assim, você pode ler um livro incrível, muito bem escrito, de uma lógica incontestável, com palavras, mas se aquilo não toca o teu corpo, você não abraça aquela ideia. Quando a gente estuda neurociência, a gente sabe que a melhor forma de um indivíduo aprender algo dentro da escola é quando ele é tocado emocionalmente, ele sente alguma coisa no corpo. Né? Então, as sensações através do corpo garantem, inclusive, o sucesso de determinados aprendizados. E é muito legal porque você lembra de uma música, você lembra de um cheiro, você lembra de um gosto e automaticamente você se identifica com aquela situação. E há práticas, né, que ainda precisam ser mais estudadas, de gente que, por exemplo, coloca lá um determinado perfume para aprender uma coisa. E aí, quando quer lembrar, coloca aquele perfume. Né? É lógico que isso precisa de mais pesquisas, mas não deixa de ter intuitivamente um certo sentido. Muitos rituais xamânicos, né, envolvem movimentos específicos, posturas, gestos simbólicos, sons corporais. Muitos rituais, e as pessoas não entendem isso, eles educam o próprio corpo, né, eles servem para educar o corpo, para entrar num determinado estado de consciência alterada. As danças, por exemplo, no candomblé, a gente vai falar mais à frente, as danças dos orixás, elas contam histórias. Você não sabe que história está sendo contada porque você não entende o idioma iorubá, por exemplo, quando a gente fala das tradições do Sudão, do Benin e da Nigéria, né? Os nagôs. Mas aquelas cantigas, né? Elas são histórias contadas e cantadas. E cada cantiga, assim como cada toque do tambor, ele tem uma conexão com determinados movimentos. Então, quando você vai a uma roda de candomblé, você vai ver que todos os orixás de um determinado clã, ou todas as Oxuns, todos os Logun-Edés, por exemplo, eles numa mesma cantiga, no mesmo toque, eles dançam como se fosse uma coreografia. E aquela coreografia ela não é aleatória, ela conta uma história. Né? Então, o corpo físico ele serve justamente como uma expressão desses gestos simbólicos, assim como os sons. Então, tudo isso serve para alinhar o corpo em uma determinada frequência energética. Né? A experiência espiritual não acontece fora do corpo, ela acontece no corpo. Essa coisa de frequência energética ela é fundamental. Através da sua respiração você vai determinar a sua frequência energética. Né? Esse é um ponto essencial. Se você não percebeu isso, é porque você é bem tapadinho, bem da tapadinha. Quando você quer acalmar, alcançar um estado específico de frequência, você precisa fechar os olhos para se desconectar e não receber estímulos que possam atrapalhar a sua introspecção. Mas você usa também, né, da respiração como uma forma de você também, não é,
alcançar aí uma outra frequência, uma frequência inclusive muito mais serena. E você pode acelerar através de danças, né? Através de movimentos, também ir no oposto. Em vez de você acalmar, você criar aí mais energia e mais vitalidade. Na Umbanda, também a gente pode observar essa centralidade do corpo por meio da incorporação. Então, o médium, né, empresta o próprio corpo para que, veja, na incorporação ninguém entra no corpo de ninguém, pelo amor de Deus, hein? Eu espero que já tenha aprendido. Existe aí uma conexão, um acoplamento de campos magnéticos, né? Então, é através dessa incorporação que as entidades espirituais se manifestam. Os caboclos, os pais velhos, né? Os pretos velhos, crianças, boiadeiros, as diferentes correntes se expressam por meio de gestos, da fala, da postura, da respiração e do olhar. Aí você fala, por que é que eles precisam ter esse tipo de expressão física bastante ostensiva? É uma das maneiras que o médium aprende a perceber as energias que não são deles, né? Hoje, depois de... né, eu já estou com 50 anos, por mais de 30 anos de mediunidade, um espírito não precisa falar. Através da própria vibração, quando algum deles está chegando, eu já percebo quem que é, né? Por quê? Porque isso é exercitado através de uma percepção bastante educada e desenvolvida do próprio corpo, né? Então, cada entidade tem aí uma forma corporal própria de se manifestar. O corpo do médium muda de ritmo, de tônus muscular, de expressão facial. O corpo se torna um instrumento ritual. Portanto, quando você tem um processo de desenvolvimento mediúnico, você precisa ter consciência do seu próprio corpo. Isso faz, até porque quando você está muito bem encaixado dentro de você, no seu eixo, imagina aquelas bonequinhas russas, né? Uma dentro da outra, quando você está totalmente encaixado, integral, e você precisa entrar em contato com alguma percepção que vai além do universo material, né, alguma percepção metafísica, sobrenatural, você precisa desencaixar isso. E é esse o processo da incorporação. Você desencaixa, você aprende a encaixar e desencaixar, você aprende a conectar e desconectar com a energia de um determinado lugar, né? E na Umbanda, né, o próprio corpo é um lugar de limpeza, descarrego, de harmonização. Então, é através desse exercício, da prática dos banhos, das defumações, né, dos descarregos, dos pontos, que a gente começa a perceber toda uma manifestação energética. Eu digo para as pessoas que, além de ter feito mestrado, doutorado em ciência da religião, ter estudado muito, viajado muito, uma das certezas que eu tenho da imortalidade da alma é por conta de tudo aquilo que acontece no meu corpo há mais de 30 anos através do processo mediúnico, né? E essa certeza só vem através do quê? Dessa corporeidade. Então não existe uma espiritualidade na Umbanda que não passe pelo corpo, não é? A própria caridade espiritual acontece no encontro físico entre o médium, o espírito, e quem passa por uma entidade, né? Da mesma maneira, no candomblé, o corpo ainda é mais radicalmente sacralizado. Ele é a expressão de um orixá vai se manifestar. Então, quando alguém fala que é de Xangô, de Oxum, de Ogum, de Ansam, não é apenas simbólico, né? Ele se manifesta no corpo daquela pessoa através do transe, da dança, do toque dos atabaques, dos cânticos. E aquele corpo do iniciado, ele é preparado ritualmente para receber o orixá, né? Então, quando eu fui iniciado, depois dei as outras obrigações, a gente vai passando por diferentes ritos, né? Resguardos, interdições, que são, são os tabus, as quisilas, e inclusive uma educação corporal para que quando aquele orixá se manifeste, ele encontre, né, condições de expressar através dos seus gestos, da sua dança, aquilo que ele traz de forma intensa, vibratoriamente, espiritualmente, para um determinado ritual, né? Então, no candomblé, a espiritualidade é profundamente corporal,
né? O sagrado dança, o sagrado sua e o sagrado se move. E eu tenho que parar agora. Por 4 minutinhos a gente volta depois do intervalo nesse programa aqui na 95,7 FM Ricardo Ida, a gente falando sobre corpo e espiritualidade. Fica na linha que a gente volta daqui a pouquinho, até já. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Salve, salve, abençoadas e abençoados deste planeta azul maravilhoso. Cá estamos novamente juntos no segundo bloco do programa Espiritualidade S.A. Eu, Ricardo Ida, com o meu querido Euri Benevulto e produção do Cássio Vilela, falando sobre espiritualidade. E, mais particularmente no dia de hoje, nas ondas da 95,7 FM e também no meu canal YouTube, Ricardo Ida, canal YouTube da Vibe Mundial FM, no site da vibemundialfm.com.br, no meu Instagram, ricardoida.oficial. Hoje a gente está falando sobre corpo e espiritualidade. Geralmente o programa, no segundo bloco, eu abro aí para o telefone, mas esse tema é bastante importante e precisa ser refletido, né? Então, esse programa você pode ouvir. Muitas vezes eu vou deixar ele no meu canal YouTube, Ricardo Ida, para que você possa aprender a refletir sobre a questão do corpo físico como expressão da verdadeira espiritualidade. Então, vamos parar com essa história de você falar assim, eu quero largar o corpo físico e tudo depende da mente. Não, a mente é essencial, mas a mente é outra coisa, não é o cérebro, não é ficar pensando, né? E eu disse, nós vamos ver isso, que o próprio exercício da magia depende do corpo físico, né? A manifestação das habilidades psíquicas para a organização de um determinado ritual depende desse corpo físico. Então, no primeiro bloco, eu trouxe um pouquinho, né, do problema que foi todos esses séculos, com algumas expressões do cristianismo, né? Porque eu não falo que é de Jesus, porque Jesus, coitado, ele fica de cabelo em pé. E a barba de pé, também arrepiado, com o que fizeram das palavras dele, né, dos ensinamentos dele. O que se transformou no cristianismo, uma coisa aí bastante complicada, seja, né, através da Igreja Católica, de vertentes evangélicas, protestantes. É claro que tem gente muito maravilhosa, pessoas muito santas dentro dessas religiões, mas também muita gente, olha, pintou e bordou, e um dos grandes problemas foi justamente esse desprezo pelo corpo físico, né? Sendo que se você não precisasse de corpo, se Deus, a deusa, como você quiser chamar essa fonte suprema, né, que é a senhora dos destinos, das possibilidades, é a causa primária de todas as coisas, se achasse que não precisava de corpo, não precisava de corpo, né? Mas a gente tem corpo, e é através do corpo físico que a gente aprende a tomar contato com diferentes frequências vibratórias, a gente aprende a dominar muitos impulsos, a gente acaba se relacionando com o universo material e aprendendo a, né, encontrar o equilíbrio nessas relações. E aí a gente disse o seguinte, né, que nas práticas xamânicas o corpo é essencial como uma ponte, né, entre os dois mundos, e é também na Umbanda que a gente aprende através do corpo a perceber diferentes vibrações, correntes espirituais, não é? É através do corpo que a gente desenvolve e educa a mediunidade. E também no candomblé a gente observou que é uma religião muito corporal, né? Porque através não só dos ritos iniciáticos, mas através dos preceitos, através dos tabus, o que pode comer, o que não pode comer, através da educação do corpo, que essa força chamada orixá também pode se manifestar. Então, a gente percebe que em diferentes religiões, né, quando a gente está falando aí de religiões de matriz africana, a gente está falando, né, das etnias bantus, dos nagôs e urubás, mas também estamos falando aí de diferentes populações indígenas nas Américas, na Oceania, há teologias, né, em que não há essa separação do corpo, né? Ao contrário, a teologia é vivida no próprio corpo, né? No xamanismo,
Na Umbanda, no Candomblé, por exemplo, o corpo não é um detalhe periférico de espiritualidade, ele é o centro da experiência espiritual, né? Ah, mas Deus não é o centro. Não, a fonte suprema ela continua existindo. A gente precisa entender que o corpo físico é também uma forma que essa fonte encontrou de nos presentear com uma experiência que vai nos levar a viver na plenitude as possibilidades e as potencialidades divinas que nós carregamos dentro de nós, né? Essa ideia de um Deus separado, ele é de uma corrente. Um dia eu vou falar sobre isso. Você parece que não aprende a soltar as coisas que falaram para você, e nem tudo que falaram para você tá certo. Você precisa refletir. Poxa vida, você tem cabeça para quê? Como dizia minha avó, para usar peruca e chapéu? Não. A sua cabeça serve para você olhar, pensar, refletir aquilo, tudo que falaram para você, a refletir a partir das experiências que você teve. Não é isso? A gente falou de certas experiências e práticas, né, muito presentes aqui no universo brasileiro. Afinal, a nossa construção espiritual, apesar de uma influência católica muito grande, depois do espiritismo, mas ela é basicamente muito pautada, ela é muito construída em cima também de práticas, né, indígenas e de práticas também africanas. Mais recentemente, quando a gente fala aí de neopaganismo, de Wicca, né, que surgem aí no final do século XX, a gente precisa lembrar, por exemplo, o neopaganismo e a Wicca, especialmente a Wicca formulada pelo Gardner, e que o meu querido Flávio Lopes trouxe nesses dias lá nas suas redes sociais, são práticas, são tradições também iniciáticas que percebem o corpo como central. Não é? O corpo no neopaganismo, em suas múltiplas vertentes, parte de uma centralidade, né? E essas religiões criticam profundamente algumas tradições cristãs que separaram o espírito do corpo, demonizaram o prazer, a sexualidade e a natureza. O corpo é parte da natureza. Eu fico chocado quando as pessoas falam natureza como se fosse, eu vou contemplar a natureza, estou muito longe da natureza, Ricardo, então eu vou pegar o carro e vou para praia, eu vou para mata. Cara, você é a natureza. O teu corpo é a natureza. Você quer ver a natureza? Olha para o teu dedinho, olha para o seu dedinho, a unha cravada, olha para a micose, às vezes que você tem no pé, a frieira, olha, né, para sua orelha, olha para o seu nariz, né, olha, muitas vezes pelo espelho, né, pelo amor de Deus. Enfim, e você vai perceber que tudo isso é natureza. Né? Você vai perceber que a alface que você come é natureza, que o periquito que você tem lá cantando no jardim da sua casa, né, a pomba, tudo isso também é natureza, o cachorrinho também é natureza, né? E o corpo é natureza. Então, quando criou-se uma ideia de que a natureza precisa ser domesticada, que a sexualidade é um problema e que se você sentir prazer é um problema. Gente, até hoje eu vejo gente, não estou falando de sexo, porque o sexo fica muito escancarado como a pessoa lida mal com a sexualidade, né? Ela tem vergonhas. É claro que você vai andar pelado e fazer sexo em público, isso é proibido contra a lei. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que lá com o marido, dentro do quarto, apaga a luz, que eu fico com vergonha. Ou, né, não, e aí? Tem vergonha do próprio cheiro, tem vergonha. Enfim, é um problema, é uma desconexão total, não é, com o próprio corpo. E mesmo assim, tem gente que não consegue comer uma salada de fruta e não sinta culpa. Tudo. E aí as pessoas acham que o problema é sempre a comida, é sentir o prazer, não tem nada a ver. Né? A verdadeira espiritualidade, é claro que você precisa ter responsabilidade, você não vai enfiar o pé na jaca, né? E olha o colesterol, diabetes, enfim, não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que acha que tudo que come vai fazer mal. Né? A pessoa come, assim, com uma culpa, qualquer coisa. Tem dó, tem que ter um pouquinho mais aí de consciência. Então, nessas tradições neopagãs, o corpo é visto como parte da natureza. Ele é sagrado porque é natural. Ele participa dos ciclos das estações, das fases da lua, dos ritmos do dia e da noite. E é claro, se você não tem uma consciência do seu próprio corpo, de como é que ele funciona, você não percebe o quanto que o ciclo lunar interfere até
né, no seu metabolismo. É lógico. Eu falo, né, enquanto astrólogo, cuidado de fazer cirurgias não eletivas, né, com cirurgias eletivas com a lua cheia, porque tem sim um risco maior de hemorragia, né? Cuidado aí quando você preste atenção, né, com as estações do ano. Existem comidas específicas para determinadas estações do ano. Então, eu acho engraçado porque hoje você come morango o ano inteiro. Isso é um problema, né? Porque a gente sabe que está cheio aí de conservante. Eurice, eu estava falando outro dia, não sei se você já percebeu isso. Eu sou mais velho que o Euri. Eurice, você está com quantos anos? Euri? Euri? Quantos anos você tem? 36. Então, eu tenho 14 anos a mais que você. No passado, a gente comprava pão de forma, não durava uma semana. Hoje, o pão de forma dura um ano. O que será que faz? Não é? O leite azedava, né? Depois você abriu, dia seguinte já virava coalhada. Hoje você abre o leite, 7 meses depois, olha, não é mais leite, né? Porque é tanto conservante. E eu estou falando disso porque a própria natureza criou, em determinados ciclos de estações do ano, plantas que funcionam naquela estação e que alimentam o ser humano de acordo com aquela estação. Então, não adianta, pelo amor de Deus, você comer pinhão no verão, entendeu? Não queira comer feijoada no verão, né? Tem determinados alimentos que eles funcionam em estações do ano, mas você não percebeu isso, né? E aí você acha que é meio esquisito, nossa. Ou de acordo do dia, dependendo do horário do dia. Mesma coisa, você tomar café depois das 18 horas, gente, eu sei que vai ter gente que fala, não, então não acontece nada. É verdade, mas são raras as exceções. Você tem determinadas bebidas estimulantes, como o café, o chá preto, que não pode tomar, né? Outros, você toma de manhã, o chá de camomila, vai demorar mais tempo ainda para você despertar. Tudo isso é a tua percepção do corpo em relação à própria natureza. Então, os rituais neopagãos, assim como também os rituais de matriz africana, indígenas e práticas xamânicas, envolvem movimento, dança, muitas vezes, no caso do neopaganismo, algumas tradições, a própria nudez, não é? Rituais com a terra, em contato com o ar, com o fogo, com as águas, ou seja, o corpo entra em ressonância com os elementos. Na verdade, o processo de equilíbrio que muita gente procura, fala assim, eu preciso me reequilibrar, eu preciso me equilibrar, acha que isso é só fazer uma meditação. Gente, o equilíbrio, o reequilíbrio, ou você entrar em frequência com uma determinada vibração, isso passa, inclusive, por um contato com esses elementos da própria natureza e com o ambiente físico no qual você está inserido, né? O que é astrologia? Astrologia é um ajuste da sua realidade interior à sua realidade exterior. Então, a astrologia não está mandando você fazer nada. Ela está dizendo, olha, cuidado, talvez o assunto mais importante para você resolver seja esse nessa semana, né? Olha, essa lua está mais propensa para você tomar algumas decisões. Então, eu falo disso aqui nesse meu livro, né? O livro Astrológico dos Planetas, pela editora Lunai. Muitos astrólogos estão adotando, inclusive não só nas consultas, mas nas aulas, porque eu explico que, tirando a Lua, né, os outros astros não exercem nenhuma influência no planeta Terra. Impossível. Eu explico isso do ponto de vista astronômico, tá? Porque tem muita gente tonta que fala que é astrólogo e não entende nada de astronomia. Então não é nada. Não é porque você leu meia dúzia de livros que você é astrólogo. Astrólogo leva anos para você estudar, outros tantos para você se profissionalizar. Então, quando você vê os movimentos no céu, esses planetas, esses astros não estão influenciando o seu destino, eles estão sinalizando. Não é? A mesma coisa, signo não é constelação, não fala bobagem, né? Signo é um marcador de tempo a partir dos solstícios e dos equinócios, ou seja, baseado nas estações do ano, né? Então, quando você tem lá o Sol num determinado signo, a Lua num determinado signo, o que você faz é buscar um ajuste do seu movimento interno junto ao que está acontecendo na natureza. Então, corpo é
essencial para ressonância com esses elementos, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. A magia neopagã é uma magia encarnada, ela não busca escapar do mundo material, mas intensificar o mundo material. Nessa Wicca formulada pelo Gardner, essa visão se torna ainda muito mais explícita, né? A Wicca é uma religião mágica da natureza. Ela celebra a deusa e o deus, os ciclos solares e lunares, a fertilidade da terra e a potência criativa da vida. No corpo da Wicca, né, ele é um canal de energia mágica. A energia é levantada por meio da respiração, da dança, do canto, da visualização e do movimento em círculo. Isso também acontece muito na Umbanda. Através da dança você movimenta energia. Não é só movimenta a sua própria energia, né? Não é só a bioenergética. O tio Gasparetto falava lá, né, através dos exercícios de bioenergética, movimentar, né, aquilo que estava parado, através de determinadas práticas, inclusive reorganizar os seus chakras, os seus nadis, etc. Não é só isso, né? Você através de exercícios corporais, você pode reorganizar, obviamente, todo o teu fluxo bioenergético, mas também você é capaz de gerar energia. Através da dança de um orixá, da dança de um caboclo, você gera, né, um fluxo de energia que pode ser trabalhado para alguma área específica da sua vida. Há um famoso rito, né, do grande rito, que expressa exatamente essa sacralização, né, inclusive das energias sexuais e do corpo como uma força criadora. E aqui não estamos falando de magia sexual, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando que existem determinados ritos que movimentam aquela energia que a gente chama de libido, e essa energia ela pode ser utilizada como uma forma de organizar, né, elementos da sua vida que estão bastante capenga, né? Se a gente colocar lado a lado, né, o xamanismo, umbanda, o candomblé, neopaganismo, a Wicca, a gente vai perceber que todas essas tradições elas afirmam de modos diferentes, de ritos diferentes, de visões teogônicas, teológicas diferentes, que o corpo é o lugar onde o espiritual se torna real. Esse é o ponto que eu quero bater. É através do corpo que a sua espiritualidade se torna real. Hoje estou falando bastante do tio Gaspa. Será que ele está aqui? Ele está, acho que está, estou sentindo as vibrações. Brincadeira. Mas o tio Gaspa e o Val Capelli, comunicador da Vibe, eles falam muito da metafísica da saúde, né? O que é a metafísica da saúde? Ele diz que o corpo expressa questões espirituais suas, né? Questões espirituais no sentido de que a forma como você está lidando com a realidade, nas suas emoções, nos seus sentimentos, tudo isso pode se traduzir em doenças que são somatizadas no corpo. Tem duas leituras possíveis, né? Você sabe que a medicina fala que a gente tem órgão de choque. O que é um órgão de choque? Às vezes é um órgão que sempre que você sofre um estresse, é ele que fica abalado. Tem gente que sempre está nervoso, sofre dor no estômago. Tem gente que sempre passa por um momento de tensão, começa a dar uma alergia na pele. Tem gente que tem lá um nervoso, começa a tossir, a espirrar. Tem gente que, que dá um problema aí de diarreia, né? Tem gente que afeta o coração. Isso é uma coisa de órgão de choque. Mas a metafísica da saúde não fala apenas disso. A metafísica da saúde diz que, simbolicamente, tem determinados órgãos que podem ser afetados por conta de comportamentos e sistemas de crenças que você carrega. Então, vou dar um exemplo para você. Às vezes, fulano lá está com um problema de intestino, né? E aí metafisicamente, pode haver com uma forma como você se livra das suas experiências, né? Se você fica guardando experiências que você deveria deixar para lá e seguir adiante, ou se você solta sem elaborar essas experiências. Então vocês vejam que tem um aspecto aí que ele é simbólico, né? Ele é um aspecto de sincronicidade. Então, isso tudo mostra que o corpo pode ser um lugar onde o espiritual se torna real. Então não existe, né, uma espiritualidade sem corpo e um corpo também sem espiritualidade. Não existe magia sem gesto, né? Toda magia, todo processo mágico não é apenas um processo mental. Ele é um processo de organização das suas habilidades psíquicas para que você possa
organizar energias e colocar energia naquele seu desejo, naquele seu projeto, naquela sua intenção. Então não existe ritual sem presença corporal, não existe transe sem corpo, sem alteração física. E é através do transe que você percebe a existência de outras energias que não são perceptíveis pelos 5 sentidos, inclusive é através do transe, da incorporação, que você também toma contato com outras dimensões da vida. Não é? Então, não existe a incorporação sem um corpo que sirva de morada. Isso nos leva a uma crítica contemporânea a certas formas de espiritualidade que prometem iluminação sem trabalho corporal. Não é? Cura sem enraizamento no corpo e transcendência sem integração com a matéria. Como é que você pode transcender? Como você pode, se você não tem uma referência? Você só pode ir além quando você tem certeza de onde você está. É a mesma coisa. Você só viaja porque você está num lugar. Se você não está em lugar nenhum, você não viaja. Concorda? É uma coisa óbvia. Se você só pode viajar, estou viajando porque estou saindo de casa ou do lugar onde eu vivo para um outro lugar. Espiritualidade sem corpo tende a virar fantasia, fuga ou consumo simbólico. O corpo, como campo energético e simbólico, ele trata de alinhamento vibracional, de frequências, chakras. Independente da linguagem usada, o ponto central é o mesmo. O corpo não é apenas biológico, ele é simbólico, ele é energético e ele é espiritual. O corpo, como eu falei para vocês no início do primeiro bloco, ele guarda todas as memórias emocionais desta vida, mas também de vidas passadas. Ele traduz, e guarda traumas, desejos, intuições e padrões ancestrais. Isso é dose, porque quando você é um bom terapeuta, quando você é um bom médium, quando você é um bom espiritualista, quando você é um bom mestre de uma determinada tradição iniciática, você bate o olho e você sabe exatamente o que aquela pessoa carrega como experiências emocionais, como crenças, como maneira de enxergar a vida. Uma pessoa atlética ela é diferente de uma pessoa que está com todas as peles tudo mole. É diferente, na forma de enxergar a vida, na forma de perceber e lidar com o próprio corpo. Existe uma história diferente. E não significa que uma seja melhor do que a outra. Por exemplo, eu conheço pessoas atléticas hoje que elas passaram por problemas graves de saúde e falam, agora eu tenho que tomar conta da minha saúde. Então, e às vezes pessoas que não têm nenhum tipo de atletismo, não são nenhuma expressão atlética, porque realmente foi muito mais tranquila a saúde. Então, o corpo guarda todas essas memórias. E os rituais, os passes, descarrego, dança sagrada, banho, reza, ponto cantado, as visualizações e práticas mágicas, os exercícios de meditação atuam diretamente nesse corpo que é a expressão da própria vida. Então, magia nesse sentido não é um truque sobrenatural, é uma tecnologia simbólica e energética que reorganiza a relação entre o corpo, mente, emoção e ambiente. Então, ao longo do programa de hoje, a gente viu que o corpo é uma grande ferramenta, uma grande expressão da vida que foi esquecido de muitas espiritualidades modernas, mas ele é o grande protagonista das tradições espirituais ancestrais e mágicas. Então, xamãs, médiuns, os iniciados, bruxas, sacerdotisas, pais, mães e santos, todo mundo sabe na prática aquilo que a teoria de certas espiritualidades superficiais tentam negar, que só existe sagrado quando existe corpo. E talvez o verdadeiro caminho espiritual não seja fugir do corpo, mas reconciliar-se com ele, ouvir os sinais, honrar os ritmos, consagrar o gesto. Porque no final é no corpo que o invisível ganha forma. Aquilo que a tecnologia dessa ciência moderna não consegue captar. Então a gente hoje tem uma série aí de máquinas fotográficas que fazem imagens incríveis de câmeras, mas tem muita coisa que só através do corpo a gente consegue perceber. E o corpo não erra. E quando você desenvolve essa habilidade
de perceber o corpo, de estar em conexão com o corpo, olha, a tua intuição funciona, que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Olha, falei bastante, né? Mas esse programa está gravado no meu canal YouTube, Ricardo Ida. E eu tenho um texto também no site www.ricardoida.com.br que fala sobre isso. Aliás, muitos dos meus programas estão todos lá. Se você tiver dificuldade de achar no YouTube, quer saber dos textos meus, quer saber dos livros meus, está tudo no meu site ricardoida.com.br, mas também você pode encontrar muita coisa aí no meu Instagram, ricardoida.oficial. E eu sugiro, você quer entender mais sobre essa dinâmica de equilibrar o seu universo interno com o seu universo externo, então você vai ler esse livro Astrológico dos Planetas, né? Não é essa astrologia que você conhece, não. Isso aí é outra coisa. Isso aqui é para você aprender a lidar com todas as forças que você carrega. Não é, astrologia não é nada disso que você aprendeu com as bobagens que eu vou falar na internet. Astrologia é um campo de saber ancestral e que tem tudo a ver, né, com a reorganização da sua vida a partir do ritmo da própria natureza. Tá bom? Então a gente se vê quinta-feira que vem. Um grande beijo.